Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores derrubaram 4 vetos do Poder Executivo. Entre eles, o que cria o programa de alfabetização de jovens e adultos do município. A audiência pública discute a regulamentação das plataformas digitais e seu impacto no setor de turismo da cidade. A Câmara Municipal criou uma comissão especial para esmiuçar o projeto de lei 107 de 2025. O grupo reúne parlamentares para discutir programas e políticas públicas referentes ao aluguel de apartamentos por períodos curtos por plataformas digitais. Nesta terça-feira, Dia Municipal da Luta contra o Feminicídio, você vai conhecer algumas leis criadas pela Câmara de Vereadores para combater esse ciclo de violência que só no ano passado provocou a morte de 51 mulheres no Rio. Terça-feira, 25 de março. O CRN2 começa agora. Boa noite. Na sessão plenária desta terça-feira, 4 vetos do Poder Executivo foram derrubados. Durante toda a semana, as vereadoras comandarão os trabalhos no Palácio Pedro Ernesto, uma homenagem da Câmara Municipal ao Mês da Mulher. 62 projetos estão na pauta da semana. Os vereadores começaram a sessão plenária analisando 38 vetos totais pelo Poder Executivo aos projetos de lei. O primeiro, que foi rejeitado e segue para a promulgação, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Cosmos. O mesmo aconteceu com o projeto que cria o programa de capacitação sobre o transtorno do espectro autista para os professores da rede pública e privada. Também foi rejeitado o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que cria o programa de alfabetização de jovens e adultos do município. Outro veto que foi negado obriga os médicos sem especialidade que estejam exercendo função de médicos especialistas a utilizar crachá informativo. O único veto que foi mantido, aprovado pelos vereadores, fala sobre as condições para a remoção de árvores do município. O veto está mantido, a matéria segue ao arquivo. Regulamentação das plataformas digitais e seu impacto no setor turístico. Esse foi o tema de uma audiência pública que aconteceu nesta terça-feira no Palácio Pedro Ernesto. A iniciativa foi da Comissão de Turismo da Câmara Municipal. Os impactos dos aluguéis online de apartamentos por período curtos nos setores de turismo, hospedagem, econômico e na segurança foram debatidos no plenário do Palácio Pedro Ernesto com as galerias cheias. Questões como tributação, concorrência com hotéis tradicionais e mercado imobiliário foram levantadas pelos participantes da audiência pública, que contou com representantes dos segmentos envolvidos, da sociedade civil e de parlamentares. Uma cidade desejada mundialmente no turismo. Os aplicativos, essas plataformas digitais, elas já são usadas há muito tempo, já tem um tempo. E agora estamos sentados aqui conversando. E por que será? Porque o nosso turismo cresceu muito. A gente tem que entender e trabalhar qual é a melhor forma. Não criminalizar. Por isso que eu acho que é importante essa discussão. A alocação por temporada no Rio de Janeiro é uma realidade e impacta mais de 60 mil pessoas hoje, anfitriões, proprietários de imóveis, e mais de 150 mil trabalhadores diretos e indiretos. A gente não pode fechar os olhos para um PL como esse. É importante a gente dizer aqui que eu, como operador profissional do mercado, e todos os outros não profissionais, todos nós recolhemos nossos tributos. E o proprietário também, isso inclui o PTU, deixa seu condomínio em dia. Então, tem o seu imposto de renda, do qual 22,5% é destinado diretamente ao município, onde está ali a sua residência fiscal. O sindicato de hotéis não é contrário ao funcionamento das plataformas de hospedagem. Nós somos, sim, favoráveis que haja uma convivência harmônica e regulada pelo poder público. Então, alguns pontos, com todo respeito às opiniões divergentes, precisam, sim, ser regulados, porque já existem, inclusive, decisões judiciais nesse sentido. Eu tenho a honra de representar 6 mil anfitriões. É uma comunidade que compõe o clube de anfitriões.
55% são mulheres e 29% são aposentados. A Câmara Municipal criou uma comissão especial para esmiuçar o projeto de lei 107 de 2025. O grupo reúne parlamentares para discutir programas e políticas públicas referentes ao aluguel de apartamentos por períodos curtos por plataformas digitais. O turismo do Rio de Janeiro tem figuras, características, números totalmente distintos de Nova York, totalmente distintos de Madrid. Mexer nisso é criar uma burocratização totalmente insana, porque a cidade demanda. Você tem que fazer um proprietário se registrar no Ministério da Saúde, no Ministério do Turismo, lá em Brasília, gerando. Nós sabemos que isso é impactar diretamente no movimento turístico, e mais do que isso, é aumentar o IPTU dessas pessoas, é mexer com a iniciativa privada. A gente não quer proibir a atividade de vocês. Pelo contrário, a gente entende que o aluguel de curta duração é importante para a cidade do Rio de Janeiro. E por ser importante para a cidade do Rio de Janeiro, ele precisa de regras claras, que sejam capazes de proteger os proprietários, de proteger quem está alugando, de proteger quem está dentro do prédio, dentro da sua própria casa, e de proteger a cidade do Rio de Janeiro. A intenção é estabelecer regras para os donos e empresas e equilibrar os interesses econômicos, sociais e urbanos. De acordo com a proposta, a regulamentação permitiria o controle da qualidade dos serviços, a segurança dos hóspedes e a arrecadação de tributos para investimentos na infraestrutura da cidade. Nosso objetivo hoje não é tomar nenhuma decisão, e sim é abrir a fala para diferentes visões, para diferentes correntes, para que essas visões possam subsidiar o debate dos vereadores, nos próximos meses da casa, e para que no final das contas a gente chegue a uma regulamentação que nem prejudique o setor hoteleiro, nem muito menos o setor dos hosts, que hoje a gente tem mais de 40 mil imóveis anunciados apenas em uma das plataformas, e a gente sabe de todos os benefícios que a cidade do Rio de Janeiro ganha com turistas na cidade. Olá, pessoal! Essa terça-feira foi de variação de nebulosidade aqui na cidade do Rio. A máxima foi de 33 graus. E para essa noite a gente ainda tem chance de pancadas de chuva rápidas e isoladas aqui na cidade do Rio. Amanhã, na quarta-feira, as temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 30 graus. E a gente ainda tem chance de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Novamente, pancadas rápidas e isoladas, sem previsão de grandes acumulados. Isso porque a gente ainda está com a entrada de ventos úmidos do oceano e as temperaturas mais elevadas um pouco nesse início de outono. E é isso. Para mais informações, siga as redes sociais do COR e baixe o aplicativo cor.rio. Tchau, tchau. Bom, e agora um rápido intervalo, e na volta você vai ver que a lei da Câmara Municipal, que aumentou a pena contra maus tratos animais, completa 2 anos. No mês do consumidor, os desafios do público carioca foram discutidos durante um encontro promovido nesta terça-feira pela Escola do Legislativo e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores. O Salão Nobre da Câmara Municipal foi aberto ao público interessado em consumo seguro e consciente. Dia 15 de março foi o Dia Nacional do Consumidor aqui no Brasil, é uma data nacional, e aí a gente aproveitou esse mês, que é considerado o mês do consumidor de março, para promover essa palestra com parlamentares de dentro e de fora da casa, além de uma especialista do PROCON, que é um dos órgãos administrativos aqui do Estado para fiscalizar o cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor. Com a experiência de quem trabalha no PROCON Rio há mais de 12 anos, Flávia Lira orientou que é bom desconfiar de brindes, de ofertas personalizadas e exclusivas, das promoções que garantam ao consumidor levar mais, pagando menos. Quase sempre, elas induzem as compras por impulso ou a entrega de dados pessoais e bancários sem necessidade. Também é preciso checar a autenticidade de sites, no caso das compras online. O consumidor ele fica inseguro no ambiente digital. Muitas das vezes ele é influenciado a consumir cada vez mais. E esse consumidor, então, sendo vulnerável, ele acaba caindo nessas armadilhas do consumo.
As apostas e os jogos eletrônicos merecem toda a atenção. O consumidor hoje ele está utilizando o seu dinheiro nesses jogos, nessas apostas esportivas, muitas das vezes influenciados pela massa, pela televisão, por influenciadores digitais, e isso está causando o seu endividamento de risco e o seu superendividamento. O apostador é consumidor, então é importante que esse consumidor saiba que ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está em vigor desde 11 de março de 1991 e abrange todas as situações envolvendo consumo, da proteção da vida e da saúde, à proteção contra a publicidade enganosa e contra cobranças indevidas por parte das empresas, por exemplo. E talvez você não saiba, mas ele também trata dos deveres que nós, consumidores, temos. Ele tem um dever, por exemplo, de efetuar o pagamento assim que ele efetivar a compra. Então, é muito importante que o consumidor também, no momento de efetivar a compra, ele tenha esse cuidado de verificar, por exemplo, se a cobrança está correta. É isso. Consumidor bem informado exerce melhor as relações de consumo. Quem está na ponta é o consumidor final, né? E ele normalmente é a pessoa que é mais lesada. E por isso tem várias coisas, vários avanços que o Código de Defesa do Consumidor proporcionou. Uma é o direito de informação. Ele precisa ser informado, né, de quais são os seus direitos. E, na verdade, eles não são. Olha só, o estado do Rio registrou no ano passado uma média de 2 casos de maus-tratos animais por dia. Este mês, a criação da lei aprovada pela Câmara Municipal, que aumentou a pena contra este tipo de crime, completa 2 anos. Bruno César passou a se dedicar à causa dos animais abandonados há cerca de 5 anos. Depois de namorar uma médica veterinária e observar o cuidado que ela promovia, nenhum bicho em situação de rua passou despercebido por ele. Em 2022, criou a UPRA, Unidade de Proteção e Resgate Animal, e precisou alugar um imóvel ao lado da casa dele para dar conta do acolhimento. Desde a fundação do grupo, cerca de 200 animais já foram resgatados. Você pega para socorrer, para ajudar, é difícil a adoção, você acaba tendo aquela dinâmica de não ter mais para onde destinar um animal, uma adoção boa. E aí vim nesse envolvimento todo, já absorvi, estou com 30 gatos lá. Eu fui obrigado a alugar uma casa ao lado para poder fazer o espaço deles, né? A lei que aumentou a pena contra maus tratos de animais no município do Rio está completando 2 anos. A norma estabelece multa de R$ 4.000 a ser dobrada caso o agressor seja o tutor do animal. O objetivo é conter o avanço do número de casos que, infelizmente, não param de crescer. Dados do programa Linha Verde do Disque Denúncia, voltado para o combate a crimes ambientais, somaram 18.448 registros só nesses primeiros meses de 2025. Um levantamento do Instituto de Segurança Pública aponta que no ano passado ocorreram 930 casos de maus-tratos contra animais no estado do Rio de Janeiro. Esse número corresponde a uma média de 2 crimes por dia. E do total dessas denúncias, 751 ocorrências ocorreram com cães e gatos. Esses dados evidenciam a necessidade de se trazer luz ao tema, bem como apontam para a necessidade de ampliarmos as políticas públicas voltadas para a proteção e o bem-estar dos animais. Outro dado preocupante é em relação aos animais silvestres. Além do fato de serem retirados da natureza, muitos acabam morrendo. Para combater esse tipo de crime, é de fundamental importância a participação da sociedade, não só em relação à educação, mas também denunciando. Segundo o IBGE, só no estado do Rio, 3 milhões de cães e gatos estão sujeitos a maus-tratos, falta de alimentos e abrigo. A Organização Mundial da Saúde estima que 30 milhões de animais estejam em situação de rua no Brasil. Desde 1998, maltratar animais é crime no país, sejam eles domesticados ou silvestres, nativos ou exóticos. Acho que é questão natural, né? Você não fazer maldade a nenhum ser vivente, né? O que dirá um animal também, até porque o animal sente como nós, não fala da forma dele, se expressa, mas o animal tem sentimento como a gente, tem medo, tem dor, tem fome, não tem sentido, né? A pessoa para fazer uma maldade é porque é ruim mesmo, tem que pagar por isso, não cabe isso. Bom, e nesta terça-feira, 25 de março, é o Dia Municipal da Luta contra o Feminicídio. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que somente na cidade do Rio foram registradas 51 mortes e 117 tentativas de assassinatos de mulheres em 2024.
A Câmara do Rio vem criando leis para ajudar a combater esse ciclo de violência. A cada novo caso, um padrão se repete. Ameaças, agressões e, muitas vezes, um pedido de socorro ignorado. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que 83% dos feminicídios no estado acontecem dentro de casa e são cometidos por companheiros ou ex. Em 2024, só na cidade do Rio, 51 mulheres foram assassinadas e outras 117 escaparam por pouco. A maioria já sofria agressões. Muitas delas tentam pedir ajuda, mas encontram barreiras, como medo e dependência financeira. A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi criada há 4 anos e já realizou cerca de 58 mil atendimentos. A Ronda Maria da Penha, ela atua com equipes especializadas na fiscalização das medidas protetivas de urgência, visando a coibir possíveis agressões e até feminicídios. É feito o primeiro contato pelo primeiro acolhimento, depois direcionado uma equipe para acompanhamento dessa assistida e em casos emergenciais ela nos aciona e também é apresentada a essas assistidas redes de apoio, NEAM, NUDEM, CEAM e delegacia para registro de descumprimento. No Rio, a Câmara Municipal tem criado leis para reforçar a luta contra esse tipo de crime. Uma delas instituiu o Dia Municipal de Luta pelo Fim do Feminicídio em 25 de março. E também a que fortalece a rede de proteção às vítimas, criando o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Os números são alarmantes e mostram que o silêncio não é uma opção. É preciso agir. Defender a vida das mulheres é garantir acolhimento e medidas protetivas. E essa luta é responsabilidade de toda a sociedade. Na Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, seguimos atentas, firmes e comprometidas com essa luta. E mais detalhes sobre o Dia Municipal da Luta contra o Feminicídio e outras leis criadas na cidade para proteger as mulheres, você encontra no site da Câmara dos Vereadores. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela e você é direcionado para a reportagem. E o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Debate. O assunto hoje é o consumo de alimentos ultraprocessados. Obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial são as principais doenças apresentadas por quem consome muitos produtos assim. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e ao vivo também pelo YouTube. Boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.